Nossa, mas está demorando a autorizar gravar. Ah, foi. Então, bom dia a todo mundo, né? Estamos hoje aqui para mais uma aula nossa de economia política, né? Falando da aula 13 aqui especificamente. Só relembrando, né, a parte inicial aqui de aviso, que vence hoje a segunda atividade avaliativa nossa do envio de arquivo, e acho que mais da metade já enviou, mas está faltando alguns grupos ainda enviarem hoje, tá? Não percam o prazo. Caso tenha ficado alguma dúvida da aula 12, né, que foi gravada, a gente deixa para o final. E a aula de hoje deve ser dividida em duas também, porque é um conteúdo um pouquinho extenso, né, ainda levando em consideração que a gente vai sanar as dúvidas da aula anterior. Então, eu fiz uma atualização no slide da aula, tá? Eu atualizei no domingo mesmo. Então, se alguém baixou o slide dessa aula de hoje antes de domingo, eu peço para baixar de novo lá, que eu fiz uma pequena atualização nos dois primeiros slides, que na verdade é uma correção do que eu tinha mencionado em outra aula, tá? Na aula passada, acho que eu mencionei que o índice de Gini, né, que ele mede a desigualdade entre a concentração de renda, né, entre a população, eu tinha comentado que o índice de Gini, ele, quanto maior, melhor, mas na verdade é quanto menor, melhor, tá? O índice varia de 0 a 1, né, onde 1 significa 100% de desigualdade, tá? E quanto mais próximo de 1, mais desigual é. Quanto mais próximo de 0, menos desigual é, tá? Então, aqui tem um mapa, deixa eu ativar a caneta aqui, tá? Nesse mapinha aqui, tá? Ele mostra de forma geral, acho que foi ano de 2017 ou 2018, se eu não me engano, a aplicação do índice no mundo, né? Então, os países de verde, né, aqui tem a escala aqui do lado, né? Então, 25 a 30, é como se fosse 25 a 30% do índice de Gini, né? Até chegar acima de 66% ou 0,66%, que são os países com maior desigualdade. Então, quanto mais próximo do vermelho escuro, mais desigual é. Quanto mais próximo do verde, menos desigual é, tá? Então, aqui tem um segundo gráfico que mostra a disparidade de renda, né? Então, pegando aqui a renda domiciliar per capita, então, isso aqui já só aqui no Brasil, tá? Então, a gente vê que é um índice que oscila de 0,6, tá? Até, fica, na verdade, próximo de 0,6 aqui durante um tempo. Ele diminuiu de 2012 até 2014, essa desigualdade, mas diminuiu pouca coisa, né? Você, olhando o gráfico, parece que é muita coisa, mas não é pouca coisa. E de 2014 para cá, esse índice veio subindo com uma leve redução entre 2018 e 2019, né? Então, esse ano a gente ainda não tem o dado divulgado, tá? Na verdade já era para ter saído, mas ainda não foi divulgado, para vocês verem que aqui no Brasil, essa disparidade de renda, ela é muito acentuada, tá? A gente está dentro do grupo mais acentuado. Então, aqui tem alguns gráficos também, né? Então, ao longo de 94 a 2014, a gente teve uma redução na taxa de pobreza, né? Então, essa taxa de pobreza, ela saiu em quase um terço da população em 94, e em 2014 ela teve o menor índice de 8,38% da população pobre, tá? A partir de 2014 ela teve uma subida e, né, até 2018 ela deu uma estabilizada. Eu não tive o dado ainda de 2019, tá? Acho que não foi divulgado. Aí você compara a pobreza com o rendimento médio da população. Então, de 2001, né, que na verdade esse gráfico para a gente comparar ele está mais ou menos aqui, ó, o gráfico de baixo. Então, de 2001 até 2019, percebam que teve um rendimento médio da população, deu uma aumentada, né? Então, você percebe que são gráficos que se opõem, né? Então, à medida que você aumenta o rendimento médio, você diminui a pobreza da população, né? E aí, comparando também de 2004, né, que é esse ponto aqui, com o índice de Gini, você vê que, reduzindo a pobreza por conta do aumento do rendimento médio, que você distribui, né? Então você tira aquela diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco,
e você vê que com isso o índice de Gini, ele diminui, né? Ele passou a aumentar a partir de 2015 aqui, tá? 15 para frente ele começa a aumentar a desigualdade novamente, e percebam, né, que de 2015 para frente, tá, você teve o rendimento médio, de certa forma, estabilizada, né, subindo muito pouquinho, e aqui você tem também a pobreza aumentando, estabilizando de maneira bem leve, né. Um último gráfico aqui para a gente apresentar, é a questão do poder de compra entre 94 e 2019, comparando o salário mínimo e a cesta básica, né. Então, depois do Plano Real, o salário mínimo começou a cobrir o valor da cesta básica, né, e logo depois, né, de 94 até 99, o salário mínimo ainda era maior do que a cesta básica. Na verdade, em 99 ele já tem um ponto aqui de transição, né, de 98 para 99. E a partir disso, a cesta básica ela passou a custar mais do que o salário mínimo, tá? Eu não trouxe para a aula hoje aqui os itens que compõem a cesta básica, tá? Mas tem uma diferença de cesta básica para sacolão, tá? E normalmente a cesta básica não é aquela cesta pronta que a gente compra no mercado. Ela envolve, inclusive, combustível, como se fosse uma cesta básica de sobrevivência, tá? Não é só... Ela envolve cursos de comunicação, não é só alimento como a gente pensa, tá? Então, isso só para corrigir o que eu tinha falado na aula anterior. Eu não lembro se de fato foi para as duas turmas ou se foi só para o noturno. Noturno, eu tenho certeza que eu falei errado. Mas o diurno, de qualquer maneira, eu equilibro aqui, tá? Então, o índice de Gini é um índice que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, é mais desigual, quanto mais próximo de 0, menos desigual, tá? Então, a gente não está falando de, então mais próximo de 0 é mais igual. Não, tem uma diferença, tá? É menos desigual. É um índice que mede desigualdade, então a gente tem que tratar como mais ou menos desigualdade, tá joia? Então, na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar da questão da regulação, né? Por que o governo regula? Por que muitas vezes a política de governo influencia na economia, tá? Então, normalmente o governo regula quando ele entende que o mercado não está funcionando de maneira satisfatória, de maneira contente, tá? E mesmo em situações de livre mercado, há situações em que o mercado não é capaz de fazer de maneira eficiente o processo de alocação e distribuição de recursos, né? Então, a regulação, ela acaba garantindo, corrigindo algumas falhas de mercado, tá? E o fato de você não ter uma regulação, ou seja, de você ter uma desregulamentação, deixa o mercado muito solto, né? E qual que é o problema de você deixar o mercado muito solto? Os preços ficam fora de controle. E muitas vezes o governo acaba não tendo um certo controle em cima desses produtos, tá? Então, as falhas não são apenas do mercado. Em alguns casos, o governo também comete algumas falhas. Quando o governo tenta intervir, às vezes, de maneira muito cedo ou muito tarde, isso pode ser também prejudicial, tá? Então, as discussões sobre as falhas de mercado, ela procura muitas vezes centrar a sua análise, a sua discussão sobre um negócio chamado ótimo de Pareto, ou também chamado como diagrama de Pareto, tá? Segundo esse diagrama, ninguém consegue aumentar o seu próprio bem-estar sem reduzir o bem-estar de outra pessoa. Ou seja, ele fala que é inversamente proporcional, tá? E ele faz uso teórico da análise do equilíbrio parcial, do equilíbrio geral. Então, ele diz o seguinte, né, que muitas vezes, numa relação comercial, na verdade, o Pareto, ele classifica a relação comercial entre alguém que está comercializando, né, vendendo alguma coisa, e alguém que está perdendo alguma coisa. Esse perder, na teoria dele, é fazer um dispêndio, eu me livrar do dinheiro, né? Então eu vou no mercado, numa loja para comprar um celular, né? O fato de eu dar um dinheiro para comprar esse celular, eu estou perdendo o dinheiro, fazendo uma troca de dinheiro pelo celular. Então ele entende que eu estou perdendo para poder ganhar, né? E o comerciante está perdendo também para poder ganhar, tá? Então, é sempre uma relação de ganho e perda. E as falhas de mercado, elas vão ocorrer quando esse mercado
quando ele é deixado solto por sua própria conta, e ele não é capaz de alocar eficientemente os recursos. Então, entre as principais razões que isso acontece, a gente encontra algumas informações assimétricas, informações desencontradas, as externalidades, né, como, por exemplo, uma pandemia, uma situação de escassez, né, então, né, a situação que a gente está vivendo hoje. Eu não sei em Campos de Julho, na cidade aí, na Chavantina, Diamantino, onde vocês estão, mas aqui já tem 3 dias que a gente não vê o céu, só vê uma bola vermelha por conta do excesso de fumaça. Então, mesmo dentro de casa, às vezes obriga a gente a usar uma máscara, porque a fumaça está tanta que se você não fizer uso de uma máscara dentro de casa, você vai acabar ficando gripado, você vai acabar tendo alguma outra doença respiratória, tá? E, e na visão tradicional, o mercado ideal, ele equivale ao mercado perfeitamente competitivo. O mercado perfeitamente competitivo baseia-se em algumas posições, né? Então, quando eu aceito o preço, né, que é colocado, e quando eu tenho a homogeneidade, ou seja, uma igualdade de produto com várias empresas fornecendo esse tipo de produto, tá? Então, quando há grande quantidade de empresas participando de um determinado mercado, de uma comercialização, cada uma vende uma pequena parte do total da produção que vai para o mercado. E as decisões dessas pequenas empresas não influenciam no preço praticado. Então, pegando um exemplo do posto de combustível, tá? Vocês comentaram comigo que em Campos de Júlia acho que tem 3 postos de combustível. Então, 3 empresas, tudo bem, Campos de Júlia é uma cidade pequena, mas 3 postos de combustível talvez seja pequeno, tô chutando aqui, tá, pessoal? Para atender a demanda da cidade, tá? Então, o fato de você ter apenas 3, né, eu não tenho uma média, não tenho uma ideia de qual que é a média ideal para ser competitivo, tá? Mas talvez apenas 3 não seja suficiente para atender a demanda, o que acaba ocasionando um aumento médio de preço, tá? Então, para que haja concorrência perfeita, deveria ter, estou chutando aqui, tá? Mais 2 ou mais 3 postos de combustível para aumentar a questão da competitividade, tá? E quando a gente tem, né, empresas que participam em grande parte do mercado, você tem produtos alternativos e produtos sendo fabricados com custos diferentes. E esses custos diferentes de fabricação muitas vezes leva a um produto que atenda melhor a relação de custo-benefício para o consumidor. Tá? Tem produto que às vezes ele é mais caro, não pelo custo de fabricação dele, mas pelo gasto em campanha, pelo gasto em propaganda, pelo gasto na divulgação. Isso é jogado como custo e não como despesa, e isso faz com que o produto seja vendido a um preço mais elevado, tá? E muitas vezes, nós como consumidores, a gente tem uma falsa ideia de que o produto mais caro é o produto melhor, tá? Isso funciona até certo ponto, né? À medida que as pessoas têm a renda diminuída, elas passam a procurar um produto mais barato, aí ela vê que o produto mais barato atende a necessidade igual ou melhor que o produto mais caro, e aí ela passa a trocar aquele produto mais caro por um produto mais barato de forma permanente, tá? Permanente até que o preço, até que os preços se alterem, tá? Então, essa homogeneidade dos produtos, essa proximidade da qualidade, por exemplo, dos produtos e da variedade dos produtos, é o que assegura a existência de preço de mercado único e de modo consistente, né, de modo sólido, com análise da oferta e da procura. Como as empresas são pequenas, elas podem livremente entrar ou sair desse mercado sem correr em grandes custos adicionais. Então, quando a gente fala de uma empresa pequena, a gente está falando de uma empresa que abriu num espaço emprestado, ou às vezes na frente ou no fundo de casa, ela não tem gasto com aluguel, né? Ela tem poucos funcionários. Então, ela entrar ou sair do mercado é uma coisa muito natural, muito simples, né? Às vezes você nem percebe que determinada empresa abriu ou fechou porque ela é meio pequena, né? Agora, se você pegar um frigorífico que emprega 500, 700, 1.000 pessoas, você não vai abrir isso do dia para a noite, e você fechar ele do dia para a noite, você tem um alto impacto, tanto social quanto econômico, na cidade, ali na região, tá? Então,
É importante destacar que a economia neoclássica é a que mais vê importância no funcionamento de mercado, ou seja, o mercado é a essência da economia. Então, quando há falhas de mercado, né, há falhas na lógica do modelo de desenvolvimento, ou seja, aquelas políticas, aquilo que está sendo adotado como incentivo ou desincentivo, não está funcionando. Tá? E aí é hora do governo intervir para reverter essa falha que vai imobilizar a lógica da reprodução desse modelo neoclássico. Então, não sei se vocês lembram também, eu não sei se foi final do ano passado ou começo desse ano, uma fábrica da Ford em São Paulo, ela ia fechar. Tá? Na verdade, ela já fechou. Ela fechou porque o custo estava muito caro, a Argentina estava conseguindo produzir num custo mais barato, as vendas já vinham numa queda, né? E ela decidiu por fechar, e acho que tinha 3 ou 5 mil trabalhadores. E aí, eu não sei se foi o prefeito ou o governador de São Paulo, acho que foi o governador, acho que foi o João Dória, que foi tentar intervir, né, no não fechamento da empresa, né? Ele foi lá tentar conversar com a empresa, ó, o que vocês precisam para não fechar, né? Você quer de redução de imposto? Você quer uma doação de um terreno? Você quer isenção, né, de algum imposto social trabalhista, né? E a fábrica simplesmente falou que mesmo que desse muito incentivo, né, não ia mudar a decisão. E olha que não era uma fábrica que estava tendo prejuízo, era uma fábrica que teve o seu lucro reduzido, tá? Não se falava ainda de prejuízo, tá? Para vocês verem muitas vezes como que é o nível de competitividade dessas empresas. Ela estava com um lucro de só 10 milhões por bimestre, né? Ou seja, 5 milhões aí, em média por mês, e isso não era suficiente para ela manter a operação, ela projetava um lucro de 80 a 100 milhões, né? E ela alegava que manter um lucro de 10 milhões não era suficiente para uma futura perda de mercado, como uma pandemia, que é o que aconteceu alguns meses depois. Então, como o governo viu que não tinha saída na decisão de voltar atrás, né, da empresa voltar atrás, ele começou a procurar outras empresas estrangeiras aí, ou até mesmo nacionais, que poderiam haver interesse em tocar essa fábrica, essa linha de produção, linha de montagem, e em contrapartida para manter o emprego dos trabalhadores ali, tá? Então, assim, esse é o papel, muitas vezes, do governo, tá? Então, ele não vai fazer isso numa empresa pequena que emprega 4, 5, 10, 20 funcionários, mas numa empresa que emprega 5 mil, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, é lógico que ele vai fazer isso, até mesmo que se ele conseguir reverter, politicamente falando, para ele, vai ser interessante, é muito provável que ele consiga aí 60, 70, 80% dessas quase 10 mil famílias, 10 mil pessoas aí, tá? Então, de maneira geral, a regulação, as funções da regulação são proporcionar o desenvolvimento econômico através da promoção do bem-estar de consumidor e produtor, né? Então ele busca o equilíbrio ali de quem produz e quem consome. Ele tenta reproduzir as condições de competição, né? Então ele pega a experiência de outros países, modelos de outros países e tenta aplicar, né? Ver o que está dando certo e tenta aplicar no seu país aqui de origem, né? E também a garantia da existência do mercado como uma instituição capaz de dar garantia, né, de regularizar o comportamento aos membros da sociedade. Então, ele tenta prever ao máximo as externalidades para que isso não influencie depois um determinado preço de um produto. Como, por exemplo, aquela praga dos gafanhotos que estava chegando pelo sul do Brasil, de repente esse trem brota aqui no Mato Grosso. Tá? Então, quando o governo vê uma praga de gafanhoto numa plantação, o que vai acontecer? Destrói a plantação, aquela previsão que foi feita com base numa demanda projetada, numa demanda esperada, não vai se concretizar, porque os gafanhotos vão lá destruir a produção, né? Vai ter escassez, o que acontece quando tem escassez? O preço sobe. Então, o governo, às vezes, para ele agir, ele tem duas formas. A forma proativa, né, uma forma antecipada, é combater os gafanhotos. Uma forma reativa é ou ele fixar o preço do valor para não deixar subir, o que não é interessante, tá? O que é prejudicial, ou ele desonerar, tirar o imposto, por exemplo, desses produtos derivados da lavoura que a praga de gafanhoto alcançar,
e tirando o imposto desses produtos, ele faz com que o preço final para o consumidor, por mais que o custo aumente, o preço final para o consumidor não vá se alterar, tá? Então, são maneiras em que o governo faz uso da ferramenta de regulação para controlar o preço de mercado, tá? Então, a versão neoclássica do momento, né, que aponta algumas razões para justificar a ocorrência dessas falhas, né, acaba justificando a intervenção do Estado. Então, você tem, né, as três formas aí de intervenção. Quando você tem a situação de poder de mercado, né, quando acontece o poder de mercado, é quando um único empresário ou uma única grande empresa possui uma capacidade de influenciar diretamente no preço do seu produto. Então, a Amazon, ela tem, aqui no Brasil até nem tanto, tá? Mas nos Estados Unidos ela tem um grande poder de influência no preço final, tá? Porque ela é uma grande comercializadora, tá? Ela é um grande marketplace. Não necessariamente que ela compra toda a produção, mas ela é uma plataforma tão grande de venda de determinados produtos. Ela também compra e vende alguns produtos, mas a maior parte do ganho dela vem da venda externa. E a Amazon, ela passou a trabalhar com o mercado inteligente. O que significa isso, tá? Hoje, no celular de vocês, tudo que você faz no celular acaba gerando informação, tá? Quando você instala um aplicativo do tipo Facebook, Instagram, ninguém parou para ler as quase 200 páginas de termo de serviço que é colocado no aplicativo, que diz que, entre outras coisas, que o aplicativo vai te monitorar, que o aplicativo vai saber seus gostos, seus hábitos, seu comportamento, e isso tudo vai sendo jogado num banco de dados. E esse banco de dados, ele faz minerações, tem um data mine que faz minerações de dados, e ele faz com que para você seja ofertado um produto, apareça uma propaganda de um produto que você tem uma grande tendência de comprar. Então, muitos de vocês já devem ter percebido que às vezes você está falando assim, eu preciso comprar uma roupa de academia, preciso comprar uma roupa de academia. O que acontece? Daí 15 minutos vem uma propaganda de uma roupa de academia. Tá? Preciso comprar uma televisão. 15, 20 minutos tem uma propaganda de uma televisão, né, aparecendo no seu celular, no seu computador, né? Porque muitas vezes esses aparelhos captam o som, captam o comportamento, e com base nesse comportamento eles conseguem fazer provisões de venda, e essas provisões geram campanhas direcionadas, e campanha direcionada é sinônimo de aumento de venda. Tá? Então, sem você perceber, aqueles aplicativos de quem é você no Zodíaco, quem é você na foto do gatinho aqui, do perfil do gatinho aqui, né? Feliz, triste. Então, sem você perceber, você está dando informações suas, tá? Está compartilhando informações suas, e isso foi um caso muito polêmico nas eleições americanas, nessas últimas eleições americanas, tá? Por quê? Porque o governo Trump trabalhou com inteligência de dados, né? E ele direcionou a campanha dele não para quem já ia votar nele ou para quem não ia votar nele, ele direcionou a campanha dele toda para quem estava indeciso, tá? Então, isso é uma forma que muitas vezes o comércio, a política, faz uso dessas informações, não para direcionar para quem já está com ele, né? Ele vai, como o recurso de campanha é escasso, ele direciona isso para quem está indeciso, tá? Porque ele sabe que muitas vezes não vai mudar o voto de ninguém, né? Então ele já conta aquilo como certo e ele passa a trabalhar com os indecisos. Então, poder de mercado é isso. Você tem uma grande empresa em que ela domina as informações, ela domina a compra, e muitas vezes ela tem a influência diretamente no preço de mercado, tá? Como se fosse um monopólio, tá? Não dá para a gente falar que a Amazon é necessariamente um monopólio, porque os produtos que ela vende, outras empresas também vendem, tá? Só que qual que é o diferencial dela? Como ela trabalha muito com data warehouse, data mine, que é armazenamento de informações, a mineração de informações, o custo dela para direcionar a venda de um produto é menor. E o alcance na venda, a satisfação, a concretização da venda faz com que ela venda mais, e ela vendendo mais, ela lucre mais. Não é à toa que foi a empresa que mais cresceu no mundo, tá? Juntamente com a Apple, tá? E outras empresas aí. O segundo ponto são as informações incompletas, tá? Então,
Quando os consumidores, ou seja, a demanda de mercado não possui todas as informações a respeito de preços ou da qualidade do produto, pode levar o mercado a operar de forma não eficiente, gerando uma assimetria de informações, ou seja, um desencontro de informações. Então, essa figurinha que eu coloquei aqui do lado, ela mostra a propaganda de uma lebre, e quando a pessoa comprou um gato, tá? Então, essas informações incompletas, ela faz com que o governo crie uma certa regulamentação sobre aquilo que é comercializado. Então, vou dar um outro exemplo aqui também. Aqui no Brasil, a lei das embalagens, ela não diz expressamente, ela está muito falha, na verdade, com o que ela regulamenta. Por exemplo, um chá emagrecedor. Aí você vende lá um chá emagrecedor, que está dizendo que é emagrecedor, mas muitas vezes não tem a comprovação científica que de fato é um chá emagrecedor. Tá? Aqui em Cáceres, tinha uma empresa, tem ainda essa empresa, que ela vende guaraná ralado. Tá? Guaraná em pó, guaraná ralado, guaraná em bastão. E no rótulo desse guaraná está escrito que ele é afrodisíaco. Tá? E esse comerciante aqui vendeu em torno de 25 mil reais para os Estados Unidos, em Guaraná. E quando essa mercadoria chegou lá nos Estados Unidos, a alfândega americana falou assim, mas espera aí, no seu rótulo está dizendo que é afrodisíaco. Cadê a comprovação científica que esse produto de fato é afrodisíaco? E a empresa não conseguiu comprovar e perdeu 25 mil reais em mercadoria, porque ela não conseguiu comprovar aquilo que estava no rótulo dela. Tá? Então, às vezes, esses dias quase que eu caí numa dessa na internet. Eu vi lá um carrinho bonitinho, um carrinho, né, para criança de 3 a 4 anos brincar, e eu achei, né, eu falei, nossa, esse carrinho aqui tá barato e tal, eu olhei, né, não tinha dimensão no anúncio do produto, na internet, e eu falei, vou pesquisar mais desse carrinho aqui, né. Quando eu fui pesquisar na internet, eu achei que era um carrinho para uma criança montar em cima, um carrinho grande aí, com 1 metro de tamanho, né, que ela ia montar, meio metro, 80 centímetros, que ela ia montar dentro e sair brincando. E, na verdade, era um carrinho de mão desse tamanhozinho, não dava, acho que 15, 20 centímetros, que era para ele brincar com a mão, né. Então, para um carrinho para criança montar, estava barato. Para um carrinho que é para criança brincar com a mão, estava muito caro, né. Então, muitas vezes o governo regula que ele, né, no sentido de, você precisa colocar as medidas, você precisa colocar selo, se esse brinquedo é para criança de qual faixa etária, você precisa, né, fazer com que aquele produto, de fato, corresponda ao anúncio dele que está sendo feito, tá? E muitas vezes tem produto que às vezes você observa, você tem que abrir a embalagem para você saber qual é o material. Eu lembro uma vez também que eu estava comprando um apoio de mouse, tipo esse aqui, ó, tá? Não sei se está aparecendo aí, e tinha o preço médio dele em torno de 25 reais, 20, 25, 30 reais, e tinha um por 12 reais. Falei, nossa, tá barato esse aqui. Na embalagem falava que o apoio do pulso era de gel, mas você olhava, você sabe, olhando você até poderia imaginar que era gel, mas pegando você sabia que era uma espuma, um ar lá dentro, né? Então, isso é enganar o consumidor e isso é passível de responsabilização da empresa, tá? E as externalidades, o governo também precisa regular, porque acontece, né? Então, são ações pelas quais, quando acontecem as externalidades, um produtor ou um consumidor acabam influenciando outros produtores e consumidores, alterando o preço de mercado. Então, eu coloquei o exemplo aqui do álcool em gel, né? Como diz o Marrone, asséptico gel aqui, né? E a demanda exagerada dos consumidores fez com que os produtores voltassem a atenção para a produção desse item e, consequentemente, causasse uma falha de mercado, uma escassez, o que ocasionou o aumento da demanda. Né? E aí o governo teve que regular, teve que, às vezes, fixar preço, teve que reduzir imposto, teve que reduzir imposto de importação de matéria-prima para fabricar álcool em gel. Tá? Então, são ações provocadas pelas externalidades. E, né, então, quando o sistema de preço funciona de forma eficiente, não precisa do governo regular. Quando há externalidades positivas ou negativas, significa que está ocorrendo alguma falha de mercado. Por exemplo, às vezes pode acontecer também
de um aumento da população no consumo de bebida alcoólica ou no consumo de cigarro. E aí, muitas vezes, o governo é forçado a aumentar o aumento do imposto do cigarro e da bebida alcoólica. Por quê? Porque quando as pessoas, a população, aumenta o consumo de cigarro ou bebida alcoólica, aumenta diretamente o gasto com a saúde. Então, isso vai fazer com que as pessoas ingerindo bebida alcoólica se acidentem e esse acidente leva a um custo lá no posto de saúde, no hospital. As pessoas fumarem, aumentar o consumo de cigarro, vai fazer com que elas tenham câncer, outras doenças aí, necrose e tal, decorrente de fumar, e isso também aumenta o gasto com os hospitais. Então, o que ele faz? Ele aumenta o imposto para desincentivar o consumo, né, o que não acontece tão forte assim, e o aumento desse imposto vai financiar o gasto com a saúde que ele vai ter. Tá? Só um exemplo também da necessidade de regulação. A existência de externalidade implica em dizermos que o funcionamento do mercado, né, não é mais eficiente. Tá? Então, você ter uma externalidade significa que ele está funcionando de maneira ineficiente. Tá? E a ocorrência do desemprego e inflação também influencia nisso. Tá? Então, podemos dizer que os recursos humanos disponíveis, quando a gente tem situação de desemprego e inflação, não estão sendo bem utilizados. Então, a gente tem uma falha de mercado na alocação do recurso chamado mão de obra. E o mesmo acontece quando a gente tem inflação. Quando ocorre inflação, existe algum desequilíbrio na economia e, portanto, a falha de mercado, tal como vocês estão vendo aí, já tem algumas campanhas na internet reclamando do preço do arroz, que está batendo quase R$ 25 aí um pacote de 5 quilos, né? O preço do óleo chegando a 5, 6, 7 reais. O leite também, 4, 5 reais, né? Até eu vi um meme engraçado ontem falando, será que o pessoal está irrigando plantação de arroz com leite, né? Porque não é possível o preço dos dois subir desse jeito. Então, a gente pode notar que o livre funcionamento do mercado não garante a solução de problemas como a existência de altos níveis de desemprego e inflação, né? Então, o fato do livre mercado funcionar não é garantia de funcionamento perfeito. Então, há espaços para a intervenção do Estado no sentido de se implementar políticas econômicas objetivando-se a manutenção, ou seja, procurando estabilizar através do maior controle do desemprego e estabilidade de preço. Então, uma das questões centrais da economia, que é esse controle do desemprego na população, muitas vezes acaba desconsiderando o fato de ter conflitos entre o objetivo perseguido pelo governo através do uso da política econômica. Tá? Então, muitas vezes, o estudo da economia não leva em consideração, tá? Alguns estudiosos da economia não levam em consideração algumas tomadas de decisão por parte de alguns governantes. E aí eu vou explicar um efeito disso. Por exemplo, na época do governo Michel Temer, acho que 2016 ou 2017, né, 2016 foi o ano que teve o impeachment, acho que foi 2017, você teve um alto índice de crianças nascendo com microcefalia, tá? E para considerar uma criança com microcefalia, ela, acho que nascia, e se o diâmetro da cabeça, se ela não nascesse prematura, né, nascendo com 9 meses, ou né, tinha uma medida para cada mês de nascimento, para cada tempo de gestação, na verdade. Então, se a criança nascesse com 33 centímetros da cabeça, ela era considerada uma criança com microcefalia, menor ou igual a 33, se eu não me engano. E aí os casos dispararam, tá? Até hoje não se sabe o que de fato causou esse efeito, né? Enfim, não vou entrar na discussão disso. Aí você tinha, no ano de 2017, vou chutar aqui, 5 mil crianças, 5 mil casos de microcefalia em crianças com esse parâmetro, diâmetro da cabeça menor ou igual a 33 centímetros. Quando foi 2018, ele foi lá e mudou, o Ministério da Saúde mudou o parâmetro para considerar uma criança com microcefalia e reduziu de 33 para 31 centímetros. Então, a partir de 2018, salvo engano, ia considerar uma criança com microcefalia a que tivesse com o diâmetro da cabeça menor ou igual a 31 centímetros. Então, isso fez os casos despencarem.
E aí você não sabe se os casos despencaram por conta de alguma política de governo, no sentido de combater, de prevenir, de evitar a microcefalia, ou se de fato foi pela mudança no parâmetro de classificação como microcefalia. Então, para você dizer que de fato teve uma redução, você teria que isolar os dados anteriores a 2018 e pegar somente os casos que tiveram menor ou igual a 31 centímetros. Aí sim você equipara as variáveis e aí sim você pode comparar um ano com o outro. Tá? Senão você não pode fazer comparação e dizer que diminuiu porque você mudou o critério. Tá? Então, por que regular? Então, para alcançar os objetivos da política econômica, como o crescimento da produção e aumento do emprego, né, controle da inflação, equilíbrio das contas externas, distribuição de renda, o governo dispõe de alguns instrumentos, entre eles a gente pode destacar as 4 principais. Então, política fiscal, que é através dos impostos, política monetária, que é a emissão da moeda, política cambial e comércio exterior e político de renda ou redistribuição de renda. Tá? Então, falando um pouquinho de cada uma desses 4 tipos de política. E lembrando que isso muda de governo para governo, de estilo de governo para estilo de governo. Tá? Então, a política fiscal, ela refere-se ao comportamento e à administração das receitas e despesas do setor público. Então, ela é diretamente ligada à arrecadação e gasto do governo. Então, as despesas do governo, ela decorre de uma prestação de serviço ou da gasto para produzir bens e serviços pelo poder público, como pagamento de salário do funcionário público, uma obra, aposentadoria, gastos sociais, entre outros. Tá? Além do pagamento dos juros da dívida pública, o que atualmente é o mais pesado, né, e acaba correspondendo a gasto improdutivo. Tá? É um dinheiro que você paga que muitas vezes você não vê o resultado e dá aquela sensação de pagar muito imposto e não vê o retorno. Tá? A receita, ela resulta basicamente da arrecadação de impostos e das contribuições, cuja finalidade principal é financiar as despesas. E é engraçado que o conceito de contribuição para o poder público não é facultativo, ele é caráter obrigatório, né? Como a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As empresas não têm opção de contribuir ou não, elas são obrigadas a contribuir, tá? E você tem duas situações, o superávit e o déficit. Isso aqui vocês direto escutam falar também na televisão. Então, quando a gente tem uma situação de superávit, é quando as receitas superam as despesas. Tá? Nem sempre, normalmente é um sinal bom quando você tem um superávit. Tá? Normalmente é um sinal bom, mas nem sempre é, tá? Porque pode representar uma alta carga tributária. Então, por exemplo, vocês devem estar acompanhando que o estado de Mato Grosso é um estado que, mesmo na pandemia, ele cresceu a arrecadação da sua receita, tá? Então, mesmo em situação de pandemia, o estado de Mato Grosso teve superávit na sua arrecadação. Na verdade, na sua execução orçamentária. Ele arrecadou muito mais do que ele gastou. E ele arrecadou mais do que em anos anteriores. Tá? Isso é explicado por quê? Porque no ano passado teve uma reforma tributária no estado de Mato Grosso que acabou com vários incentivos, que aumentou vários impostos, dentre ele, por exemplo, o ICMS na conta de telefone, o ICMS na conta de celular, o ICMS na conta de TV paga, né? Então, quem assina Sky, Claro, Oi, teve um aumento substancial, acho que no mês de março ou abril, na conta, porque o governo passou a cobrar, acho que de 18% ou 20%, passou a cobrar 35% de ICMS. Tá? FETAB, vários impostos aí teve aumento na base de cálculo, e por isso o governo arrecadou mais do que ele, na verdade, do que ele até planejou. Tá? Em alguns meses foi até mais do que ele planejou. Então, isso é bom? Depende, né? Isso significa que o governo está arrecadando mais, então a população está pagando mais imposto, tá? Se não fosse a pandemia, a arrecadação seria muito, muito, muito maior, tá? Quando a gente tem uma situação de déficit, a gente está falando que as despesas acabaram superando as receitas. E nem sempre é um sinal ruim, pois pode significar aumento do investimento do governo.
Então, o déficit nas contas públicas, normalmente, na maioria das vezes, é algo ruim, tá? Mas nem sempre é algo ruim, porque pode ser que o governo está gastando mais porque ele está investindo mais. Então, o déficit, você precisa estudar ele para saber qual a qualidade do gasto desse déficit, tá? Qual a qualidade desse déficit. Então, se ele está gastando mais porque ele aumentou, por exemplo, folha de pagamento do funcionalismo, normalmente isso não é um sinal bom, tá? Mas se ele está gastando mais porque ele está fazendo obra, investimento, né, aquisição de bens de capital, isso, em tese, é um sinal bom, porque se ele está gastando numa obra, essa obra está contratando, está empregando e está fazendo com que o índice de desemprego aumente e a renda das pessoas aumente, o índice de desemprego diminua e a renda das pessoas aumente. Tá? Dentre superávit e déficit, a gente ainda tem uma outra análise, que é a análise de déficit ou superávit primário ou nominal. Tá? Então, quando a gente diz que o resultado foi um superávit primário, por exemplo, significa somente o foco nos gastos da conta do governo, tá? Com gasto diretamente para o governo funcionar, para a máquina ser tocada, tá? Quando a gente fala em resultado nominal, a gente está falando resultado geral, incluindo as contas de governo e os juros da dívida pública, tá? Então, muitas vezes, o governo tem superávit, ele fala assim, ele tem superávit primário, mas não nominal. O que significa isso? As contas dele, né, a receita dele superou a despesa dele no funcionamento normal, primário, tá? Só que o dinheiro que sobrou, né, vamos supor que ele teve 15 bilhões de arrecadação e 10 bilhões de despesa. Então, ele teve um superávit primário de 5 bilhões, tá? Só que ele tem 6 bilhões para pagar de juro da dívida pública, né? Então, ele não teve um superávit de 5 milhões, ele teve um déficit nominal, tá, de 1 bilhão. Porque apesar de ter sobrado 5, ele tinha 6 para pagar, e aí faltou 1 bilhão. Tá? Então, né, o governo gasta muito, há superávit primário, mas há déficit nominal. Né? Então, quando acontece essa situação, significa que somando todas as receitas e descontando o gasto com saúde, educação, ele teve um resultado positivo. O superávit primário dele foi positivo. As despesas que ele teve foram menores do que ele arrecadou. Só que quando você tem um déficit nominal, significa que aquela sobra do gasto dele não foi suficiente para pagar o juro da conta pública, da dívida pública. Tá? Então, ele tem duas opções para adotar na política fiscal, ou a opção expansiva ou restritiva. Então, a expansiva é onde ele aumenta o gasto público e reduz imposto com o objetivo de ampliar a produção e emprego na economia. Tá? Então, ele ganha menos, né, assim, mas o volume da comercialização vai aumentar, porque fica mais barato, e mais barato as pessoas vão ter mais acesso a esse produto, e ele deixa mais barato justamente para ele arrecadar mais. Tá? O caráter restritivo é normalmente o oposto. Tá? Ele reduz a produção, né, proporcionando o que acaba proporcionando um aumento do desemprego. Os gastos públicos diminuem e os impostos são aumentados. Então, aqui ele reduz o volume, tá, para ganhar mais. Então, é a mesma coisa de um comerciante. Quando o comerciante bota o preço muito caro, tá, que é no sentido restritivo, ele vai vender menos produto, mas o pouco que ele vender, ele vai ganhar mais, porque ele está vendendo mais caro. Esse é o restritivo. No expansivo, ele faz uma promoção, ele baixa o preço, né? Ele reduz o imposto para poder alavancar as vendas, para poder comercializar mais, e comercializando mais as pessoas acabam comprando mais, acaba pagando um imposto menor, mas com a frequência maior, o que acaba fazendo uma arrecadação aumentar. Tá? Então, cada época, cada fase, cada ciclo de governo, ele tem, às vezes, uma posição diferente. Tá? E, normalmente, essas posturas são assumidas pelos governos em função dos seus objetivos de política econômica. Então, antes da gente fazer qualquer crítica, é importante entender o que o governo deseja. E aonde que a gente entende isso, professor? Lá quando ele está fazendo a campanha eleitoral dele. Tá? É uma pena
que aqui no Brasil, o estelionato eleitoral, o que é estelionato eleitoral? É quando o candidato promete o mundo e o fundo e ele mesmo sabe que não tem condição de cumprir aquilo. Tá? Então, o estelionato eleitoral é quando ele engana o eleitor com falsas promessas aí de campanha. Aqui em Cáceres, a gente está enjoado de ver essas épocas de eleição, tanto em âmbito municipal quanto estadual, a reativação da ZPE, reativação do porto, sabe? Isso já chega a dar nojo até. De novo, essa semana, o governador teve aqui e foi aquela firulagem danada e carreata e barulho para falar que a ZPE está voltando, né? Que está sendo retomada a obra, aquela coisa tudo. Isso só aparece agora em campanha eleitoral. Passa a eleição, tudo some, tá? Então, a própria população já não acredita mais, já não cai mais nesse golpe. Tá? Então, para a aplicação das políticas econômicas, principalmente a política fiscal, a gente tem que verificar quais os resultados previstos, né? Se o alcance dos objetivos envolverem custos econômicos ou sociais elevados, ainda que a eficácia seja comprovada, a política às vezes não pode ser não recomendável. Tá? Então, por quê? Porque é arriscada, você depende do comportamento das pessoas, e ainda que seja tido uma experiência anterior positiva, muitas vezes ela tem que ser tomada com muito cuidado, tá? Então, por exemplo, a questão de você fazer o auxílio emergencial, tá? É um risco que você assume, tá? Boa parte do aumento dos produtos que a gente está vendo, ele vem justamente isso, do aumento de poder de compra da população, perdão, e da falta de produção, da falta de produtividade desses produtos por parte das empresas. Tá? Então, o aumento dos gastos públicos, né, e aí falando da política fiscal ainda, o aumento dos gastos públicos acaba estimulando o aumento da produção das firmas, das indústrias, por duas vias, né, diretamente ou indiretamente. Diretamente é quando o setor público compra bens e serviços, né, das empresas e famílias. E indiretamente quando as famílias, de posse de uma renda maior, elevam sua demanda por bens de consumo e, portanto, aumenta as suas vendas. Tá? Então, o fato do poder público contratar uma pessoa, né, ou injetar dinheiro diretamente numa família, ele está estimulando diretamente a economia. E indiretamente, né, é quando ele eleva, né, pega uma família de renda mais elevada e aumenta determinado imposto, por exemplo, carros de luxo, carros acima de 150, 200 mil reais, eles vão ter uma carga tributária um pouco maior, justamente porque as pessoas que vão comprar um carro de 150, 200 mil reais são pessoas que têm um poder de aquisição maior, então ele pode dar uma facadinha maior aí no consumidor, né, porque esse consumidor tem dinheiro, tá? E a lógica é essa aqui, tá? Professor, mas eu não consigo entender essa lógica do gasto público. Então, olha só, é um ciclo, tá? O governo aumenta o gasto público, o que acaba aumentando, gerando aumento de emprego, que gera mais salário, que faz aumentar a renda, que aumenta o consumo, que aumenta a receita do governo. Aumentando a receita do governo, mais impostos serão recolhidos, e aí ele pode aumentar mais o gasto público. É isso que se espera, tá? Igual eu falei, normalmente o mercado financeiro está de olho no gasto público e na qualidade do gasto público, porque ele quer que o governo gaste fazendo investimentos, tá? E não necessariamente somente em folha de pagamento, tá? Por mais que a folha, né, o aumento do gasto com a folha de pagamento também incentiva tudo isso aqui, tá? Só que numa proporção menor. Mas por que isso, professor? Porque olha só, quando você aumenta, às vezes, eu posso falar isso porque eu sou servidor público, tá? Quando você aumenta, às vezes, o salário do servidor público, muitas vezes esse servidor público não vai necessariamente pegar esse aumento e investir diretamente no consumo. Muitas vezes ele vai poupar esse dinheiro. Então, aquele aumento do gasto, muitas vezes não chega imediatamente na sociedade. Ele demora um tempo mais quando chega na sociedade, tá? Já o governo investindo, por exemplo, aumentando o gasto público por conta de obras, por conta de investimentos, né, construção de um hospital, por exemplo, ele, além dele ter os empregados, o emprego de pessoas para a construção da obra,
depois ele vai precisar contratar médico, enfermeiro, maqueiro, pessoal do administrativo, fisioterapeuta, né, técnico de enfermagem, entre outras pessoas. Tá? Então, é um investimento em que ele acaba depois fazendo com que a própria população acabe se empregando. Tá? Então, isso é o que se espera de uma política fiscal. Tá? Falando um pouquinho do financiamento público, né, ao longo do século XX, na maioria dos países, o setor público aumentou a sua participação na atividade econômica, o que fez aumentar também em custos, né, ou déficits, em custosos déficits, ou seja, aumentos de despesa, particularmente com o pagamento de juros. E isso implicou em necessidade crescente de financiamento. Né? Então, como aumentou a dívida pública e, com isso, o pagamento do juro acaba aumentando também, né? O governo tem várias formas de fazer esse pagamento. Através dos impostos, né? É uma medida, comum, só que muito impopular e muitas vezes injusta, porque acaba muitas vezes penalizando a população mais pobre, tá? Emissão de moeda, que é a criação de dinheiro que implica na pressão inflacionária e perda do valor do dinheiro, tá? Então, como a gente viu aí, essa nota de R$ 200, ela não veio com esse caráter, não é emissão, né, de moeda, você não está aumentando a moeda em si, você está trocando um dinheiro que até então é eletrônico por um dinheiro físico, né? E a emissão de títulos públicos, como Tesouro Direto, né, em que você não tem uma garantia de pagamento dos títulos e pode reduzir a possibilidade de financiamento, né, e contribuir para o aumento da taxa de juros se você não pagar esses títulos. Tá? Então, todas as formas de financiamento público, elas têm os seus prós e contras. Tá? Tem o seu lado positivo e o lado negativo. Então, só relembrando aqui a questão da emissão da moeda, tá? Não necessariamente o governo emitiu dinheiro, ele não criou dinheiro. Tá? O que ele fez foi converter um dinheiro digital, tá? Num dinheiro físico, tá? Justamente porque as pessoas estão armazenando dinheiro físico em casa e está faltando moeda para circulação, tá? Só que essa emissão de moeda, né, quando, por exemplo, igual o governo da Venezuela, o Nicolás Maduro, ele emitiu moeda para pagar dívida, tá? Dívidas por aí, dívidas de governo, e essas dívidas de governo, né, é aquele exemplo da figurinha que eu já dei. Você emitir um monte de figurinha igual, acaba fazendo com que essa figurinha se desvalorize. E aí o governo fazer essa emissão de dinheiro de forma desordenada, de forma descontrolada, vai fazer com que a moeda desvalorize. E aí, de repente, você precisa de R$ 50 mil para comprar um pão, por exemplo, tá? Por conta da desvalorização da moeda, que foi ocasionada por um aumento exagerado da moeda pelo governo, que acaba gerando inflação, e a inflação é a perda do valor monetário. Tá? E fazendo uma comparação aí da política fiscal e da taxa de juros. A gente pode dizer que a política fiscal, ela influencia a taxa de juros em duas situações. Primeiro, quando se decide vender títulos no mercado, né, o que faz reduzir a quantidade de dinheiro no mercado, que poderia ser destinados a investimentos privados. Então, assim, quando ocorre a procura de empréstimo por parte das empresas e das famílias, para realizar investimento, a taxa de juro tende a aumentar, pois a oferta de dinheiro para investimento foi reduzida, já que foi destinada para a compra de título. Então, quando o governo emite muito título público, ele coloca uma taxa de juro mais atrativa, e aí as pessoas deixam de emprestar dinheiro para o banco, deixam de colocar o dinheiro aplicado na poupança, no fundo de renda fixa no banco, tá? E passa a comprar o dinheiro direto, o título direto do governo. E aí os bancos ficam sem dinheiro para financiar outro empréstimo, fica sem dinheiro para financiar outras ações, né, para a empresa, e a falta de dinheiro acaba gerando uma elevação de juros. Tá? Então, outra opção também, né, outra situação, é que quando se decide atrair capital especulativo na Bolsa de Valores, que pode ser através do aumento da taxa de juro para financiar o gasto público, né, pagar juro da dívida e amortizar a dívida.
Então, muitas vezes o governo, ele trabalha com esse capital especulativo, ele acaba fazendo investimentos, por exemplo, na Petrobras, e esse investimento na Petrobras que ele faz, acaba atraindo atenção, as pessoas vêm colocar dinheiro, por exemplo, nas estatais, e com isso ele deixa de, muitas vezes ele usa esse recurso capitaneado nas estatais para pagamento da dívida pública, entre outros gastos, tá? Então, essa política fiscal, essa decisão que o governo toma, ela é influenciada muitas vezes pelo momento, pela situação, né, pelo rendimento da população, pelo desemprego, tá? Entre outros. Outro modo do governo fazer isso é pela tributação. Então, a tributação é a maior forma de receita do governo. Os impostos, ele é uma imposição do Estado aos indivíduos, às unidades familiares, às empresas, para que se pague uma certa quantidade de dinheiro em relação a determinados atos econômicos, tais como consumo, salário, lucro, etc. Tá? Então, quanto ao tipo da tributação, a gente tem impostos que incidem diretamente, como o imposto de renda pessoa física, tá? E indiretamente como o ICMS. Então, qual que é a diferença deles? Imposto de renda pessoa física só vai pagar quem atinge determinado valor, determinada faixa salarial, tá? Então, quem não atinge, não paga. Então, você tem situações em que o mais rico paga mais e o mais pobre paga menos, tá? Então, é imposto diretamente proporcional à renda, tá? Já o ICMS, ele é um imposto indireto, ele é relacionado ao consumo. Então, tanto o mais rico quanto o mais pobre vão pagar o mesmo imposto, porque ele é um imposto em cima do consumo, tá? Ele é um imposto que só vai ser cobrado se você consumir, independente de você ser mais pobre ou mais rico, tá? E quanto à incidência, né, você tem o progressivo, regressivo e proporcional. Então, o progressivo é o imposto de renda, quanto mais você ganha, mais imposto você paga, tá? O regressivo é o contrário, aí eu citei o exemplo da previdência privada. Quem fez uma previdência privada, quando você faz uma previdência privada, a ideia é que você não tire o dinheiro no curto prazo. Então, quanto mais cedo você tirar o dinheiro, né, ou quem tem um título de capitalização, por exemplo, quanto mais, ou investiu, por exemplo, no título do Tesouro Direto, você compra um título para um resgate daqui 2 anos, 5 anos, 20 anos. Tá? Então você bota um dinheiro lá e você vai resgatar esse dinheiro de acordo com o prazo do título que você comprou. Então, se é um título para 10 anos, quanto mais cedo, eu comprei hoje e me arrependi amanhã, eu quero tirar. Você vai perder muito dinheiro, quase que a metade do seu dinheiro que você pagou. Tá? Então, quanto mais cedo você tirar o dinheiro, tá? Mais você vai pagar. Quando é um título, por exemplo, da dívida pública, do Tesouro Direto, essa diferença que você vai ter de volta, que você comprou um título por R$1.000. Aí você se arrependeu, você quer tirar esse dinheiro. Então o governo vai te devolver, não vai te devolver 1.000, ele vai te devolver 600, 550, tá? Depende do juro que você negociou com ele. E essa diferença, ele considera como uma arrecadação, tá? E é justamente para desincentivar que as pessoas retirem antes do prazo. Porque retirar antes do prazo força o governo a pagar antes da hora, e às vezes ele não está preparado para pagar esse título. Tá? E imposto proporcional é aquele imposto das grandes fortunas. Ele é muito parecido com o progressivo. Só que o que é a diferença do progressivo? É que o progressivo ele vai atingindo várias faixas. O Grandes Fortunas ele é exclusivo para uma só faixa, que é justamente quem é milionário, enfim, né, que a gente não tem isso regulamentado para dizer quem é que seria o beneficiado, quem é que seria, na verdade, o contemplado para pagar o imposto sobre grandes fortunas aqui no Brasil. Então, ele não é progressivo como o imposto de renda que tem várias faixas, ele atinge uma única faixa, ou é ou não é, ou é rico ou não é rico, tá, para poder pagar esse imposto. Então, no Brasil, a estrutura tributária ela é fortemente regressiva, né? Ou seja, em função da predominância dos impostos indiretos, ao contrário do que se observa em outros países. Uma maior incidência de impostos indiretos penaliza a classe de renda mais baixa, né? Então, a maior incidência de imposto que não é focado, né, para
diretamente a uma classe social, ele acaba penalizando a classe mais baixa, tá? Porque o preço da gasolina subiu, o imposto da gasolina subiu, o imposto de um cereal, de um arroz subiu, o mais rico nem vai sentir, o mais pobre vai, tá? E a qualidade de vida da população está altamente associada à distribuição de renda. Ela depende do conjunto de impostos de um país e também das transferências e dos pagamentos que o governo faz para a sociedade. Então, quando o governo redistribui os recursos, ele aumenta a qualidade de vida da população. Tá? Pode fazer com que ela compre um remédio, que ela compre um produto, que ela não passe fome, que ela não fique doente porque comeu errado, comeu uma coisa estragada, né, ou não comeu. Tá? Tributando as classes mais ricas, via modificações de impostos, pode-se aliviar as classes mais pobres. Então, essa mudança na incidência tributária pode ser feita pela modificação de imposto regressivo para imposto progressivo. Né? E quando se reduz carga regressiva, IPTU, IPI, IPVA, etc., e aumenta a carga progressiva, há distribuição de renda e melhora das condições de vida da população. Então, os impostos comuns, né, o ideal de um governo é que ele reduzisse esses impostos em comuns, tá? E aumentasse a carga progressiva, né? Aumentasse, por exemplo, o imposto de renda, aumentasse o imposto sobre criasse o imposto sobre grandes fortunas, tá? Porque dessa maneira ele estaria corrigindo melhor essas distorções, tá? Eu já vi várias situações da pessoa, às vezes, herdar um bem, herdar um imóvel, né, do pai, e muitas vezes ter que vender esse imóvel porque ele não tem condição de tocar. O imóvel custa aí 200 mil, o IPTU dele, por exemplo, está na casa aí de 3 mil reais por ano, 4 mil reais por ano, e ele não tem esse dinheiro para pagar, né? Então, acaba virando quase que um presente de grego, porque esse imóvel vai virar uma dívida para ele não vai ter dinheiro para pagar, e quanto mais tempo ele demorar para regularizar, mais ele vai perder isso do imóvel dele, né? Porque quem for comprar não vai querer pagar o imposto atrasado. E aí ele vai ter que diminuir do ganho dele para poder pagar esse imposto. Tá joia? Então, até que a gente fechou aqui no tempo cedo, né? Fechamos com praticamente 1 hora. Queria abrir aqui para as perguntas de vocês. Né? O José, perdão, até não estava acompanhando o chat aqui. José, colocou aqui, né? O que leva a subirem tanto o arroz nesse caso? José, esses produtos que são derivados de commodities, né? Por exemplo, que são produtos primários que a gente chama, o arroz, o óleo, né? O açúcar até nem tanto, o açúcar não subiu muito não, o leite, né? Você tem duas situações aí, tá? Uma é que quando o arroz está na prateleira do mercado hoje, ele não foi plantado ontem para estar na prateleira hoje. Ele teve um planejamento de produção que começou há 2, 3 anos atrás. Tá? Numa expectativa de consumo, os caras hoje estão fazendo uma expectativa de consumo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? E isso, muitas vezes, leva, ainda mais quem produz produtos alimentícios, que é volátil, né? Leva um certo cuidado da produção. Então, muitas vezes, os produtores optam por produzir menos, justamente para não desvalorizar o produto dele. E o fato das pessoas ficarem mais em casa, né, o fato do governo federal ter colocado mais dinheiro na mão das pessoas, fez com que houvesse um aumento no consumo de arroz, houvesse um aumento no consumo de produtos que talvez, né, você não consumiria. Eu almoço no trabalho, então eu levo um lanchinho de casa, eu compro uma coxinha, compro um salgado, não como arroz no almoço, né? Mas agora, ficando em casa, eu acabo consumindo, tá? Então, isso a indústria não conseguiu crescer a produção. Então, a gente teve uma situação de escassez que acabou elevando o preço, tá? Esse é um fator. O outro fator é que, por conta, por exemplo, do auxílio emergencial, muitas pessoas não compravam o arroz porque não tinham dinheiro para comprar o arroz, tá? E aí comprava farinha, comprava farofa, comprava, sei lá, algum outro produto que fosse um substituto do arroz. Quantas vezes eu já vi família de baixa renda fazendo lá farinha com ovo para substituir, por exemplo, a consistência do arroz, tá?
E com, por exemplo, o auxílio emergencial, essas pessoas passaram a ter esse poder de compra, e isso fez com que houvesse uma maior procura, né? E além do fato de as pessoas ficarem mais em casa, né, e acabar consumindo mais arroz, teve também uma melhora da situação econômica dessas pessoas de baixa renda, e a gente tem muita gente nessa situação, pessoal. Gente que passava o mês, uma família que passava o mês com uma renda de R$ 300, tá? E quando eu desenvolvi o projeto com a turma de administração em Comodoro e Campos de Julho, em Comodoro, para vocês terem uma noção, a gente achou uma família que tinha 12 pessoas morando, era o pai e a mãe, e mais, acho que 8 filhos e mais 2 pessoas lá que era primo, tio, não sei, né, vó, enfim. Tinha 12 pessoas morando, e a renda mensal dessa família com 12 pessoas era R$ 350 por mês, entendeu? Então, o trabalho dos alunos do direito lá de Comodoro, por exemplo, tinha 2 pessoas nessa família que tinham direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada do INSS. E essas pessoas não sabiam. E aí os alunos ajudaram a dar entrada no INSS para elas receberem esse BPC, que deu um pouco mais de um salário mínimo, então quase dobrou a renda da família. Fora isso, uma das pessoas da família também tinha direito àquela aposentadoria, já tinha 65 anos, tinha direito a um salário mínimo também do BPC, né, que tinha 2 deficientes e tinha mais essa pessoa idosa. Então, eram pessoas que eu nem sei como que vivia, para ser bem sincero para vocês, tá? Como, na verdade eu sei, a gente descobriu que vivia de doação, vivia de pedir esmola, sabe? Parou em Comodoro, assim, porque saiu caçando um rumo na vida e cansou e parou ali em Comodoro, tá? Então, em Campos de Julho a gente achou, acho que 2 famílias, não nesse extremo, mas numa situação parecida, e quando você injeta, por exemplo, R$ 600 para 1 ou 2 membros na família, nossa, para quem não tinha nada ou tinha 350, você está falando em dobrar ou triplicar, quadruplicar, às vezes, a renda dessa família, né? Então, pensem vocês, quem recebe salário, o salário de vocês, pensa que no mês para o outro você consegue duplicar ou triplicar o seu salário, né? O quanto isso não vai representar em questão de consumo. Então, são esses os fatores, tá, que acabam influenciando. Não sei dizer, pode ter também alguma indústria que está se aproveitando disso, pode ser que o fato de você ter que ficar fechado por conta de lockdown aumentou o custo de produção, né, teve que fazer demissão, e aí aumentando o custo de demissão, isso é repassado no preço, tá, mas eu acho que não é isso o caso, tá. O Lucas está perguntando aqui se existe alguma política pública eficiente para que o patrimônio de uma pessoa não seja igual ao de 50 milhões, né, ou pelo nosso sistema econômico, isso pouco importa. Lucas, na verdade tem sim uma política pública que está desatualizada há muito tempo, tá, e são na verdade, 3 impostos que são cobrados em cima de quem tem um patrimônio muito grande desse tipo, tá? Só que são impostos que são cobrados quando você tem a transmissão desse bem, tá? Que é o imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Quando a pessoa morre, vamos supor, você tem uma pessoa que tem um patrimônio de 50 milhões, está tudo no nome dela, e ela morreu. Vamos supor que só tem um herdeiro. Esse herdeiro vai pagar 15% de imposto de renda sobre a valorização desse imóvel. Então, se é um imóvel, por exemplo, de 50 milhões, que foi comprado por 40 milhões, e hoje ele foi avaliado em 50, essa pessoa vai pagar 15% em cima de 10 milhões de imposto de renda. Tá? Esse é o tributo federal. Tributo estadual, você tem o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Esse imposto, ele tem alíquotas progressivas, até certo ponto é isento, acho que acima de 80 mil até 200 mil é 4%, acima de 200 mil é 8%, se eu não me engano. Tá? Eu não lembro as alíquotas agora de cabeça. Que vai para o Estado, tá? Em cima do valor do imóvel. Então, você recebeu 50 milhões de herança, 15% em cima da valorização vai para a Receita, 8% em cima do valor do imóvel vai para o Estado, tá? E o município, salvo engano, ele tem também umas tabelas progressivas de ITBI,
mas que é limitada a quase 5 mil reais, 4.990 e poucos reais, que é o valor aqui do estado de Mato Grosso. Tá? Então, o município arrecada no máximo 5 mil reais. Então, só que o que acontece? Hoje, existe um negócio na contabilidade chamada de holding familiar. O que significa isso? Você cria uma pessoa jurídica, você cria uma empresa, essa empresa vai administrar os bens da sua família. Então, se é uma família que não tem muita briga, que os irmãos, pai e mãe conseguem se entender, em vez de você comprar o patrimônio no seu nome, você compra em nome da pessoa jurídica. Então, você vai comprar um carro mais barato, porque está no nome da pessoa jurídica, você vai colocar os bens no nome da pessoa jurídica, e isso é uma forma de fugir dos impostos, é uma maneira, tá? Se você pegar as pessoas mais ricas, elas fazem isso já há um bom tempo, elas criam uma holding familiar, justamente no caso de alguém da família falecer, porque assim, quando você montou uma empresa com 5 pessoas da sua família, você, sua esposa, seu pai, sua mãe e o irmão, tá? E aí, quando essa pessoa morre, tá? Alguém constituiu uma empresa de 100 mil de capital, cada um entrou com 20 mil reais, 5 pessoas, 20 mil reais, 100 mil reais. Quando uma pessoa dessa morre, todos esses impostos são calculados em cima de 20 mil reais, cada cota do capital social dela, não em cima do patrimônio da empresa, tá? Então, se, por exemplo, numa situação dessa de 50 milhões, você pagaria imposto em cima de 20 mil. Então, você não pagaria o ITCD, por exemplo, você provavelmente não pagaria o imposto de renda da pessoa física, e no máximo você pagaria ITBI se a constituição desse capital social fosse imóvel. Se fosse em dinheiro, você não pagaria imposto nenhum, você fugiria de 3 impostos. Então, o que era para você pagar aí em torno de 7 a 8 milhões em impostos, você não paga nada, você paga zero. Tá? Essa é uma grande falha da regulamentação do país. E aí você precisa dos políticos para mudar isso, e boa parte dos políticos tem a holding familiar. Tá? Então, eu cito um exemplo aqui, por exemplo, do Blairo Maggi. Ele não tem um patrimônio, um carro, um prédio no nome dele. O patrimônio dele está todo em nome. Pode ter, sim, eu estou falando aqui de maneira exagerada, tá? Pode ter, às vezes, um carro mais simples, alguma coisa no nome dele, né? Mas boa parte do patrimônio dele está resguardado em cima de uma holding familiar e que, né, no caso ele venha a falecer, não vai pagar quase nada de imposto, e olha o tamanho do patrimônio, né, desse homem. Então, esse é o grande problema aqui do Brasil, né? Essa informação de holding familiar nem todo mundo tem, são poucos contadores que mexem com isso, né? E quem é contador tá entrando nessa área porque está crescendo esse mercado, e está crescendo justamente porque o governo está sendo omisso em regulamentar ele, tá? Não sei se eu entendi bem, tá? Tá joia. Então, se tiver alguma outra dúvida, vocês podem perguntar que eu esclareço sim, tá? Mais nenhuma? Então, Ô, professor, só sim? uma dúvida ali. Quanto você falou ali naquele valor ali daquele do ITCD, do ITBI, 5 mil reais no máximo. Aham. Isso em que prefeitura que acontece isso? Porque na nossa aqui não acontece isso, Então, Rauli, certo? O ITCD é o limite máximo de 5 mil. Não o ITBI, certo? Não acontece isso. então, eu preciso confirmar, Porque porque... você sabe o que é? Eles cobram, porque em cima do valor venal do imóvel ou Uhum, do patrimônio, eles cobram 4%, ou 2%, certo? uhum, Então ele cobra em cima do valor, vamos supor, custa 50 milhões, você vai pagar 5 mil. Não, ele vai cobrar dos 50 milhões os 2%. uhum. Rauli, Você entendeu? Aqui no entendi. município é assim. Eu vou pesquisar certinho. Eu sei que a lei fixa 2%, acho que é o limite máximo que pode se O cobrar máximo do TBI, né? do Eu só, ITBI. eu só vou confirmar, porque se eu não me engano é 2%, mas eu acho que tem alguma lei que fala que ele limita a 5 mil reais, tá? Eu não lembro agora, mas eu vou pesquisar isso certinho, se cada município tem esse poder de limitar ou não, tá? Sim. Por exemplo, porque eu sei que aqui em casa, eu posso falar isso porque eu já vendi comprei e vendi imóvel alguns anos atrás, e eu sei que o máximo que eu paguei foi isso aqui, né? Sim. Mas eu confirmo sim, e até a próxima aula eu já esclareço essa informação,
se de fato tem limita, é 2%, mas com uma limitação, ou é 2% livre, tá? Sim, agora, quantas holdings, certo? Que nem essas holding aí, que nem o pessoal está fazendo bastante mesmo esse negócio de holding. Eu estou até especialista nisso aí já, certo? Isso. Quanto essas holding, que nem, é um ótimo negócio hoje para bens patrimoniais, igual você falou, certo? Isso hoje é de grande valia, que nem hoje você vai pagar aí, que nem, porque o Estado hoje você vai pagar esse TCD aí, porque é para o Estado. Isso. Você vai pagar hoje 8%, que nem o Estado limitou isso a 8% hoje. Isso, exatamente. Dessa integralização de capital. O Estado hoje ele limitou a 8%, porque estava tendo uma grande demanda, né, de saída desse capital, vamos dizer assim, para essas holding, né? Isso. Então aí o Estado hoje colocou um limite maior, né, para que também ele se arrecade mais, mas é só isso. E assim, Raul, o Estado hoje ele está tão de olho, por exemplo, nessas transações, porque antigamente as pessoas não declaravam isso no imposto de renda, tá? Eu fiz o imposto de renda de um professor da Unemat, em que ele recebeu uma quinta parte na herança de uma casa, que a mãe dele faleceu. Eu fiz a declaração de imposto de renda, lancei lá que ele recebeu essa casa de herança, né? E mandei o imposto de renda. Sim. De repente, ele recebeu a notificação da Cefaz, que é Estado, falando que ele não recolheu o ITCD em cima da venda desse imóvel, ou para que ele apresentasse o comprovante de recolhimento, porque a Cefaz não identificou o processo de ITCD desse o pagamento. Exatamente. O recolhimento do ITCD. Não, isso já aconteceu. Isso, porque chegou casos aqui para mim, não que eu fiz, mas já chegou casos aqui que as pessoas falam, mas eu não tinha essa dívida lá no Estado. Eu não sei do que é essa dívida. Apareceu essa dívida no Estado lá, que nem eu estou devendo no Estado, eu não sei o que é. Aí você vai ver, é justamente o ITCD que ele foi lançado essa herança dentro da declaração de imposto de renda dele, e o Estado, automaticamente, que a Receita Federal hoje, como estão tudo interligado, a Receita passou, que nem o Estado já notificou, mandou, que nem o cara não recebeu, mas já não recebeu notificação, mas já estava com o débito lá. Isso, exatamente. E assim, Raul, a Receita Federal, hoje, ela já tem condição, por exemplo, de pegar, por exemplo, eu vou pegar o meu caso. Em alguns anos atrás, eu concentrei, às vezes, a compra da minha casa, da minha mãe, da minha sogra, tudo comigo, né? Eu juntava a demanda das 3 casas e fazia uma compra só no meu nome, e depois eles me passavam o dinheiro, né, para mim. E isso, hoje, a Receita Federal, se ela quiser, ela pode implicar com as pessoas. Ela fala, mas você teve uma renda, vou chutar aqui, tá? De 100 mil por ano e você comprou 120 mil em mercado. Você não tinha nenhuma outra poupança de 20 mil. Da onde saiu esses 20 mil que você comprou, né? Que você gastou a mais aqui? Então, ela pode, inclusive, te tributar. Né? Hoje, isso ainda não está funcionando aqui no Brasil. Eu até tinha uma previsão de começar a entrar no ano passado. A Receita Federal, mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer a declaração do imposto de renda sua e você vai ter que provar que ela está errada. Né? Você só vai. Isso não vai muito tempo, tá? Isso, então. Isso não vai muito tempo, porque você que vai ter que provar que aquilo está errado. Certo? Isso, exatamente. Porque é a mesma coisa hoje, você vai no mercado ali, ele fala, mas coloca o CPF. Não quero que coloque o CPF, certo? No cupom fiscal. Né? Na nota fiscal ali ao consumidor. Mas não, isso vai passar a ser obrigatório, que nem você vai chegar lá, ele vai coloca aqui, senão você não compra. Isso, exatamente. E você vai precisar comprar, então você vai colocar o CPF. E ele vai fazer um cruzamento com a sua receita e a sua despesa, porque você teve receita, da onde você tem? É a mesma coisa, que nem tem muita gente hoje que recebe aluguel e não declara, certo? Tem um patrimônio e não declara. Mas tá recebendo receita. Da onde está vindo essa receita? Então vai passar a tributar. Isso aí não vai muito longe, não. Isso aí não vai 5 anos, eu acho. É a minha expectativa também. De 3 a 5 anos já passa a funcionar, verdade. Isso aí não vai muito tempo, que isso aí já vai estar. Que nem cada vez mais vai ficar pior. Pois é. E assim, essa questão de patrimônio, né, principalmente quando é de herança, assim, né, eu passei por uma situação dessa. Quando meu pai faleceu, assim, eu tenho mais 5 tios, né, Sim. E na minha família, assim, foi uma família que sempre trabalhou junto, mexeu com máquina de arroz lá em Minas,
veio aqui para Mato Grosso, porque terra aqui em 60, 70 era muito barato. Meu pai trocou um corcel na fazenda, para vocês terem uma noção. Sim, Tá? não, era bem. Bem O valor barato. era irrisório. Pois é. E aí, os bens acabou ficando no nome do meu pai, que era o irmão mais velho, era quem, né, sabia lidar mais com burocracia, aquela coisa toda. E meu pai teve câncer em 2005 e o médico deu 30 dias de vida para ele, né? E falou assim, ó, o que tiver de bens no seu nome, passa para o nome dos seus herdeiros já em vida, porque senão você vai gastar muito mais no inventário. E aí ele até queria passar os bens, mas ninguém da família queria aceitar, porque se aceitasse isso, estaria concordando com o médico, e aí você fica naquela esperança, né, de acontecer um milagre, aquela coisa toda. Sim. E aí eu sei que assim, a gente perdeu em torno de 15 a 18% do patrimônio, assim, obviamente, né, com advogado, que é lógico, né, precisa estar lá, imposto, taxa disso, cartório, né, então a gente acabou perdendo quase que 18% aí do patrimônio com esse gasto, e se ele tivesse feito em vida, o custo seria de 3, 4% para transferir isso para o nome das outras pessoas, tá? Então, assim, é uma coisa meio fria da gente falar, da gente pensar, mas é a realidade, né? Se você deixar para depois, muitas vezes as pessoas recebem um item de herança e de repente ela tem que vender às pressas porque ela não vai ter dinheiro para tocar, não vai ter dinheiro para manter, né? E aí é onde, e quanto mais tempo ela demorar, mais ela vai perder, tá? Mas era isso. Sim. Não, para mim tranquilo. Tá? Então, da aula passada, teve alguma dúvida, pessoal? Foi um conteúdo bem tranquilo, né? Esse conteúdo aqui complementou ele também, né? E acho que no mais é isso. Hoje é o último dia, né, para postar o envio de arquivo. Hoje é dia 3, eu vou fazer um esforço, né, para corrigir até o dia 5, no sábado, para dar nota, tá? Eu só não vou garantir que eu consigo postar dia 5, porque eu vou receber visita aí no dia 5, mas eu vou tentar corrigir antes da visita chegar, né, para vocês já ficarem sabendo da nota de vocês, tá? Mas o que eu já dei uma olhada por cima, vocês estão no caminho certo, acho que as notas vão ser boas, tá joia? Então, vou encerrar aqui para não ficar uma aula muito extensa. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.